Paz. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Então hoje, 50 dias após a Páscoa, né? Então isso significa o Pentecostes. E hoje acontece aquilo que nós estávamos ouvindo Jesus dizer. Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, né, o Defensor, como nós ouvimos aí na sequência, como o Espírito Santo é chamado, né, de várias denominações, de várias ações do Espírito Santo, né? Pai dos pobres, Consolador que acalma, hóspede da alma, doce alívio, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, chama que crepita íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai ao doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio o aquecei. Dai à vossa igreja o que espera e deseja, os vossos 7 dons. Então, o Espírito Santo vem completar e vem dar esse ânimo à igreja, né? Então, o Pentecostes, como nós ouvimos na primeira leitura, os discípulos reunidos, todos reunidos, no cenáculo. O cenáculo é aquele mesmo lugar onde aconteceu a última ceia, né, onde Jesus se reúne também com os seus apóstolos. E hoje, né, Nossa Senhora está junto dos discípulos. Esse dia de hoje é um dos mistérios gloriosos que nós rezamos no texto, né? A vinda do Espírito Santo, Pentecostes, Maria reunida com os discípulos. Nós vamos lembrar lá quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria, anunciando a ela que ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus. Como isso aconteceria? O Espírito viria sobre ela, né, o Espírito Santo, e então ela ficaria grávida. Muita gente estranha quando a gente fala isso, né, que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, né? Nós precisamos compreender. Claro que aqui não levamos ao pé da letra, né? Um modo teológico de dizer, né? Claro, porque Nossa Senhora ela fica grávida justamente pela ação do Espírito Santo, né? Então, é pelo Espírito Santo, a força do Espírito, né, que vem sobre Nossa Senhora, e ela fica grávida. Então, nesse sentido, ela é esposa do Espírito Santo. Ou seja, ela está unida ao Espírito Santo. O Espírito Santo está nela e ela está no Espírito Santo plenamente. Quando, vocês lembram, então, depois que ela é fecundada, ela vai à casa de Isabel. Chegando à casa de Isabel, saúda então Isabel, e o que diz lá o texto? Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então, ou seja, Maria é portadora do Espírito Santo, né? Esposa no sentido que está unida, é uma só coisa, né? Como o esposo e a esposa unidos em matrimônio, é uma só carne, então é nesse sentido espiritual, né? Onde Nossa Senhora está o Espírito Santo, né? Ela leva o Espírito Santo. O Espírito Santo age nela, através dela. Então, por isso que hoje, no Pentecostes, Nossa Senhora está unida, está junto com os discípulos e pede o Espírito Santo para a igreja reunida, né? Aqui, esse significado, a igreja está reunida. E nós sabemos que os discípulos estão com medo, né? Estão trancados, e o Senhor aparece e envia o Espírito Santo, né? Para justamente tirar aquele medo, né? Como nós ouvimos na sequência, né? As várias ações do Espírito Santo.
que então, dá um novo vigor, dá um novo sentido. Então, a partir desse dia, como os discípulos estavam medrosos, a partir da recepção do Espírito Santo, devolve o vigor às suas almas, ao seu ministério. E a partir dali, os discípulos partem em missão, como nós ouvimos domingo passado, na ascensão do Senhor, que Jesus diz: ide pelo mundo. Agora, nós não podemos ir pelo mundo e anunciar o Evangelho se não for por força do Espírito Santo, como nós ouvimos na segunda leitura. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Ou seja, quem nos capacita para falar em nome de Jesus, para testemunhar Jesus, para sermos missionários, para sermos cristãos verdadeiramente, é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos capazes. Sem o Espírito Santo, nada pode o homem, nós ouvimos. Né? É justamente isso. Por isso que Jesus mandou, né, que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém para justamente receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo, claro, essas palavras não são minhas, né, mas dos santos, que o Espírito Santo é o amor. Do mesmo modo como São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, sem o amor, nada faz sentido. Né? São Paulo vai dizer, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar montanhas, ainda que eu falasse todas as línguas, né, do mundo, as dos homens e as dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse a minha vida, mas se não tivesse amor, de nada valeria, de nada faria sentido. Então o Espírito Santo é esse amor que vem dar sentido às coisas, que vem dar, né, esse fervor. Aquilo que estava morto, devolve a vida. Aquilo que estava cansado, renova as forças. Então esse é o Espírito Santo. Então ninguém pode fazer nada, né, enquanto vontade de Deus, se não for no Espírito Santo. Aí tem um autor que diz assim: sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade é um poder. A missão, propaganda. O culto, uma coisa velha. E o agir moral, um agir de escravos. Então é isso que acontece quando a gente não vive no Espírito. Quando a gente não deixa o Espírito Santo agir em nós. Então Deus fica longe, né? A gente não é capaz de aproximar de Deus. A gente não é capaz de enxergar a Deus nas coisas. O agir de Deus em nossa vida, se não é pelo Espírito Santo. Depois, Cristo permanece no passado, né? Então justamente, não, nós ouvimos o Evangelho, ouvimos as leituras, isso aqui foi lá 2000 anos atrás, hoje não é bem assim. E é o que a sociedade está vivendo, né? Cristo está no passado, Cristo não está vivo. Para essas pessoas, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não se deixa levar a agir, viver no Espírito, uma vida no Espírito, nas coisas de Deus, Cristo é do passado. E aí começam a viver, né, as suas práticas como se, né, justamente nós não vivêssemos em Cristo. Não, essa coisa que Jesus ensinou é lá de 2000 anos atrás. Agora não, agora é diferente. Isso é sem o Espírito. Sem o Espírito, Jesus fica no passado. É uma coisa que aconteceu. Jesus vira um personagem da história. Mas não é. Jesus está vivo. Hoje encerra, né, o tempo pascal. Nós estamos vivendo, né, os frutos. E é justamente Pentecostes, lá no Antigo Testamento, era o tempo de oferecer as primícias das colheitas, né? Os frutos das colheitas. Então, é isso, né? Jesus está vivo, nós colhemos os frutos da sua Páscoa, da sua ressurreição. E agora o Espírito Santo vai
vivificar isso em nós. Mas sem o Espírito, como diz o autor aqui, Jesus fica no passado. Ah não, Jesus é um personagem, é mais um personagem da história. E aí a gente fica procurando outras pessoas, né, outros deuses, falsos deuses, para a gente justificar o nosso agir de hoje. Mas não é. Então no Espírito Santo Jesus está vivo. E foi isso que os discípulos passaram a anunciar. Também os discípulos acharam que Jesus tinha morrido, tinha acabado. Mas depois que receberam a efusão do Espírito Santo, aí eles relembraram de tudo que Jesus tinha dito. E aí viram, né, que Jesus está vivo verdadeiramente. E foram anunciar. Isso aí que a igreja anuncia. Então é isso que a igreja anuncia. Jesus está vivo. Mas às vezes a gente vive como se Jesus estivesse no passado. Jesus não é alguém que é real, vive, está no meio de nós. Se Jesus não está vivo no meio de nós, é do passado, então a gente não vai ser capaz de viver por Cristo, ser cristão. Tem nome de cristão, mas não tem vida de cristão. É sem o Espírito Santo. É quem vive sem o Espírito. Depois, o Evangelho é letra morta, né? Ou seja, isso aqui que nós lemos, não tem vida. O que é letra morta? Aquilo não nos move a agir. É como se fosse, né, uma coisa vencida, que teve prazo de validade, mas não é. O Evangelho é vida. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas para quem não pede o Espírito Santo, não invoca o Espírito Santo, para que, ouvindo as palavras do Evangelho, essa palavra se torne vida em nós, aí claro, aí vai ser letra morta. Mas se torna vida naqueles que têm o Espírito Santo. Naquele que se deixa mover pelo Espírito Santo. Então eu ouço a palavra, eu ouço o Evangelho e me diz, faça isso, viva assim. É assim que você alcançará a vida eterna, é assim que você alcançará a felicidade. Então essa palavra vai se tornar vida na minha vida. Como vai dizer São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a palavra não é livro, né? O livro aqui é morto, o livro aqui não tem nenhum poder. Claro, mas o Evangelho não é o livro, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Então sem o Espírito nós não somos capazes de viver isso. O Evangelho vai ficar uma coisa morta. Continua. A igreja se torna uma simples organização. Então, sem o Espírito Santo, a igreja é uma ONG. E não é aquilo que ela é verdadeiramente sem o Espírito Santo, né? A igreja, ela é sinal, luz para o mundo. A igreja é o lugar onde nós encontramos Deus verdadeiramente. A igreja tem o papel de nos levar para o céu, de nos conduzir, de nos mostrar, né, luz. Isso significa que indica o caminho, que ilumina, que nos tira do engano, que não nos faz, né, não nos deixa nos perder neste mundo que vai nos guiando pelo caminho das trevas. Então, sem o Espírito Santo vai ser uma ONG. O que é uma ONG? É uma organização que faz coisas. A igreja não é uma ONG, uma organização que faz coisas. Ainda que façamos coisas, mas não é só fazer coisas, né? Não é uma instituição, uma organização, por exemplo, para dar cesta básica. A igreja não é isso. Ainda que sim, nós damos cesta básica, nós organizamos esses dias, né, as doações para os nossos irmãos no Sul. Mas a igreja não é para isso. Sem a igreja, outras pessoas poderiam fazer isso, como outras instituições estão fazendo. Então esse não é o papel primeiro da igreja, não é. O papel primeiro da igreja é nos levar para Deus, nos indicar o caminho do céu. Então, sem o Espírito Santo, aí nós vamos agir na igreja como se fosse uma ONG. E aí a gente vai ter um joguinho de poderes, né? Quem é que manda mais na ONG, né? Quem é que tem mais, né, poder na ONG? Aí eu quero um cargo nessa ONG, aí eu quero, né, ser o presidente dessa ONG, e aí a gente vai agindo só por agir, e não pelo Espírito para nos conduzir a Deus. Não estou dizendo que as ONGs não sejam boas, mas a igreja não é ONG, é isso que eu quero que vocês entendam. Estão entendendo? A igreja é para nos levar para Deus, é sinal de salvação.
Então nós entramos na igreja, e a igreja nós entramos na igreja deve nos levar para o céu. Por isso que a igreja, tudo Jesus é no centro, né? Todas as disposições, as vestes, a decoração, tudo leva para Deus, as imagens, a arquitetura, deve nos levar para Deus. Então, mas sem o Espírito Santo vira uma organização, que a gente fica com, né, joguinhos para poder organizar ela. Não é o Espírito Santo que conduz. É para levar para Deus, para o céu, para a salvação. E aí, sem o Espírito Santo, a autoridade vira poder, né? Justamente, se é uma ONG, se é uma organização, a autoridade não é aquilo que, né, a autoridade do serviço, da entrega, da doação, mas vai virando um jogo de poder. Isso é sem Espírito. E quantas vezes a gente não vê isso? É justamente porque aquelas pessoas que pensam assim não vivem no Espírito. Não tem o Espírito Santo em si. Não deixa o Espírito Santo agir em si. Depois, sem o Espírito Santo ainda, a missão vira uma propaganda. Vira marketing, né? Quantos padres marqueteiros não tem por aí, né? A gente vai vendo, né? Fazendo propaganda e propaganda. Mas onde está o Espírito, né? A missão não é resultado de propaganda. Não é assim, a gente vai fazer uma propaganda bem bonita, a gente faz um comercial, né? Um anúncio bem bonito, bem feito, contrata o melhor marketing para a gente fazer aqui uma propaganda da nossa igreja, aí vai atrair pessoas. Não, não é isso. Isso é sem o Espírito. Quem age é o Espírito Santo. A missão é o Espírito Santo que vai à frente, que move os corações, que convence os corações. Não é o resultado do nosso esforço, por mais que, né, que a gente possa falar bonito, né, possa articular as palavras, né, ter jogo de luzes e câmeras e não sei o que mais. Não é isso. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo isso é nada. Tudo isso não tem nenhum valor. Vai cair, não sustenta. Então, sem o Espírito Santo, a missão vira propaganda. A gente vai propagar, a gente vai só anunciar. E não vai ter aquele resultado que deveria ter. Então não é para fazer propaganda. O padre não é um marqueteiro. O padre não é um garoto propaganda. Nós não somos garotos propagandas para ficar fazendo comercial, fazendo marketing, não. Nós somos missionários que deve levar o evangelho da verdade, como Jesus disse domingo passado. Mas sem o Espírito Santo, isso vai tendo outras caras. E aí o culto é uma velharia. A missa é essa coisa antiga, tem que modernizar, tem que fazer uma coisa, né, mais animada, né? Senta, levanta toda vez, a igreja tem que modernizar. Não tem que modernizar nada. Foi Jesus ensinou assim, assim vai ser até o fim dos tempos. Agora, se não tem o Espírito, a gente quer agir. Não, vamos fazer aqui, isso aqui, que aí vai dar certo. Não é o que a gente faz que dá certo, né? Então vamos modernizar a missa para agradar as pessoas. Não, a missa não é para agradar pessoas. A missa é para agradar a Deus. Então, sem o Espírito Santo, a gente vai achando, é tudo velho. Não, isso aqui está ultrapassado. A gente quer fazer com o nosso jeito, né? Vai cair, um dia cai. Mas se é do Espírito, permanece. Então, o culto, né, a celebração não é uma coisa velha. Ela é sempre nova. Velhos somos nós que não deixamos o Espírito nos renovar. Esse o problema, né? E aí, o agir, né, aí continua. Sem o Espírito, o agir moral é um agir de escravos, ou seja, aquilo que é moral, né? Aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é valoroso, aquilo que é digno, aquilo que é respeitoso. Sem o Espírito Santo, vira um agir de escravos. Então, né, as virtudes que nós somos chamados a viver, sem o Espírito Santo, vai virar, né, como diz aí, um agir de escravos. Eu faço desse jeito, eu vivo a castidade, eu sou honesto, eu sou fiel, é porque eu tenho que fazer, se eu não fizer eu vou ser punido. Viver como escravo, não é isso, né? O agir moral, porque nós entendemos que esse é o bem.
Isso nos leva à salvação. Isso nos faz ser mais dignos de verdade, sermos pessoas, templos de Deus, templos do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, todas essas coisas que falamos aqui fica sem sentido. Mas com o Espírito Santo, aí já muda tudo. Então já muda tudo. E é isso que mudou. Então imagina, se os discípulos não tivessem recebido o Espírito Santo, Jesus já tinha vindo, nós estávamos escutando. Jesus, é bom que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo vai recordar vocês. E quando vocês forem levados diante dos tribunais, forem questionados, não se preocupem com a defesa de vocês. O Espírito Santo vai conduzir tudo. É isso. E imagina, então, se os discípulos lá com medo não tivessem recebido o Espírito Santo, a igreja tinha morrido. Por que a igreja permanece hoje, né? Qual é a instituição humana que tem mais de 2000 anos? Me diga, tem alguma empresa aí que existe há mais de 2000 anos? Não tem, não tem. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que guia. Então, se a igreja não fosse guiada pelo Espírito Santo, já teria acabado, já teria sido aniquilada. Mas é justamente porque o Espírito Santo quem a conduz. E aí, São Paulo diz, né? Há uma diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas um mesmo Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza tudo em todas as coisas. Então, o que o Espírito Santo nos faz? Nos faz estar unidos. O Espírito Santo nos conduz à unidade. É a mesma coisa, né? O efeito do amor, por isso diz lá no início. O Espírito Santo é como se fosse o amor. Se não é o amor, né, o casal, a família vai se manter unida por causa de quê? Por causa de dinheiro, por causa dos sentimentos, por causa da relação? Não sustenta. Uma hora acaba. Uma hora vai acabar dinheiro, uma hora vai acabar os sentimentos, uma hora vai acabar o desejo um pelo outro. E aí o que vai sustentar? O amor. Então é isso que o Espírito Santo faz em nós. Então se não é o Espírito Santo, nada vai se sustentar. Então nos traz a unidade, né? A unidade num só corpo, como também foi falado domingo passado. Há um só corpo, há um só Senhor, há um só Espírito e há um só batismo. Então não há várias igrejas. Então o Espírito nos conduz à verdadeira igreja, ao verdadeiro corpo. O Espírito nos faz estar unidos ao corpo. Há um só corpo. Há um só corpo de Cristo, há uma só igreja. Há um só batismo. Eu não posso ir, né, deixar a igreja e ir lá batizar na outra igreja. Eu estou negando o Espírito Santo. Só há um Espírito. Se eu fui batizado, eu fui batizado. Independente de que igreja foi. Esse fim de semana eu estava... Não foi no fim de semana, né? Foi quinta-feira até ontem, né? Eu fui num congresso lá em São Paulo, onde estava o Scott Hahn, aquele ex-pastor americano, né, que se converteu, já tem muito tempo. Hoje ele tem um filho padre, né, 2021, um dos filhos dele foi ordenado padre. Né, ele se converte, escreve aquele livro que ele narra a conversão através da missa, né, assistindo a missa. Ele foi lá para ver como era a missa, para criticar a missa, né, ele era pastor, e ali ele converteu naquele dia. Ele entendeu o que era a missa, e aí, né, começa o processo de conversão. Então, estava lá, né, o Scott Hahn, estava, né, um outro ex-pastor, né, um brasileiro, o professor Eduardo Faria, que justamente a conversão dele se dá na questão do batismo. Né? Ele era presbiteriano, e na igreja presbiteriana batiza crianças também. E um dia ele estava numa discussão com outro pastor, que era da igreja batista, né, que não batiza crianças. E aí eles discutindo lá, dizem, né, o Eduardo Farias diz assim que tem nos escritos, se for estudar, vai achar que desde o início a igreja batizava crianças. E aí o pastor batista diz para ele assim: mas se você for aceitar esse argumento, então você vai ter que aceitar, né, imagens, vai ter que aceitar a missa, vai ter que aceitar a confissão, porque tudo isso era feito desde o princípio. Aí ele caiu a ficha, né? Ele caiu a ficha. Falou, então, mas
Então a Igreja Católica está certa, né? Porque isso se faz desde sempre. E aí outro episódio que aconteceu, um casal que foi lá, começou a participar da igreja dele, e queria, né, o procurou, disse, nós queremos agora fazer parte dessa igreja. Aí ele falou, tudo bem, então vocês vão ter que ser batizados, né? O rapaz ainda não era batizado, a moça já era batizada na igreja católica, e aí ela falou para ele assim, bom, eu já sou batizada. Aí ele riu da cara dela e disse assim, não, mas o batismo dos católicos não é válido. Aí ele disse assim, eu não vou batizar, eu já sou batizada. Aí ele disse assim, eu vou estudar esse negócio do sacramento dos católicos para mostrar para ela que o batismo é só uma representação, é só algo representativo, não é algo eterno, né? E aí ele foi estudar, né? Aí quando ele foi estudar, ele descobriu, né, que, por exemplo, a Igreja Católica reconhece o batismo de algumas outras igrejas. A igreja dele, por exemplo, que era a igreja dele, presbiteriana, então a igreja considera válida o batismo lá. Por quê? Porque entende, né, se foi feito corretamente, né, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção correta, está válido. Porque é isso que São Paulo está dizendo. Há um só Espírito. Há um só Espírito, há um só Senhor. Há um só corpo. Então, a partir daquele momento, ele foi entendendo e aquilo foi encaixando tudo. Então, aqui, né, ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, aí as coisas vão acontecendo. O problema é que a gente quer agir do nosso modo. Não vai dar certo. Então, eu estava dizendo, então nós somos a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a igreja que o Senhor deixou para ser esse sinal no mundo. E quanto mais nós pedirmos o Espírito Santo que haja em nós, nós vamos estar unidos a essa igreja. Agora, quando a gente não vive no Espírito, basta alguém falar alguma coisinha para nós que nos desagrada, a gente vai sair, né? Mas se eu estou no Espírito Santo, se eu me deixo guiar pelo Espírito Santo, aí sim, eu vou viver. Então vamos pedir hoje o Senhor, né, o Espírito Santo, que também venha sobre nós. Nós já recebemos o Espírito Santo no batismo. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é a efusão do Espírito Santo. Nós ouvimos aqui na primeira leitura, né, que o Espírito desce como línguas de fogo, né? O fogo significa esse vigor, né, que tem vida, que está vivo, que está aceso. Né? Então é isso que significa o fogo. Então o Espírito Santo já está em nós quando fomos batizados. Mas se nós não atiçarmos ele, né, ele vai ficar lá meio, né, apagado. Então é isso que nós pedimos em Pentecostes, que o Espírito Santo que nos foi dado, então seja reavivado em nós, para que nós vivamos a sua vontade, a vontade de Deus, e nos faça realizar, viver do modo que agrada a Deus. Porque sem o Espírito Santo, como nós ouvimos aqui, tudo vai ficando sem sentido. Sem amor, tudo vai ficando sem sentido. Então vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que nos faça reacender esse fogo do amor, que já foi plantado em nosso coração, mas por causa do pecado, por causa de tantas coisas, nós vamos deixando ele morto lá, apagado no canto. Então vamos pedir hoje, né, que o Espírito Santo, né, e eu, né, enquanto, né, a autoridade espiritual sobre vocês, né, que são os meus filhos espirituais. Então eu peço hoje, né, nesse momento, né, que o Espírito Santo seja reavivado no coração de cada um de vocês, né, para que vivam verdadeiramente a vontade de Deus e que seja dissipado dos seus corações toda treva, né, toda maldade, todo espírito de desunião que nos afasta de Deus, que nos afasta uns dos outros, para que assim nós possamos ser cristãos verdadeiros, fervorosos no Espírito, capazes de anunciar com a vida, com a nossa vida, os dons de Deus em nós. Então reaviva no coração dos seus filhos este dom, Senhor, para que eles possam ser transformados e a partir da transformação da sua vida serem também sinais do teu amor no mundo e onde quer que eles estejam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.